Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso RotaCast, o seu bate-papo aqui na sua melhor companhia da web. Se você não nos segue, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, tá? Vai lá, ó, deixa já agora, para não esquecer, já dá o seu like, deixa o seu joinha aí e vamos que vamos. Quero agradecer a você que nos acompanha também pela Rádio Rota 61, tá? A sua melhor companhia na web. Vamos juntos aí nessa jornada musical também. Se você não conhece, siga-nos, ó, já tô bestando aqui. Vai lá no Pai Google lá e digita www.radiorota61.com, tá? Salva lá, baixe o nosso aplicativo ou ouça-nos por uma das plataformas que nos reproduzem. São quase 30 aí, já chegando a 30 plataformas, levando a Rádio Rota 61 a mais de 90 países. E hoje a gente vai começar um bate-papo bacana, descontraído, para você que só conhece o Hino que vamos e Tamo que Tamo. Não vou falar o nome, já eu vou falar. E para você que conhece aquela famosa frase, tchau, feia. E aí, cinturinha de Kombi. Hoje estamos com ele, Alcir Ramos. Boa noite, Alcir. Um abraço, Jean. Boa noite, boa tarde, bom dia, como você falou, né? E é um prazer enorme. Fico muito honrado com o convite que você me fez. Estamos aqui para bater um papo com essa galera, falar alguma curiosidade sobre a vida da gente. Eu que fico muito feliz, Alcir. O Alcir de pronto, quando a gente fez o convite para ele. Alcir, vamos participar, contar a sua história. De pronto, ele já falou, não, marca aí que a gente vai sim. Agradeço de coração, Alcir, você sabe que eu sou fã seu há muito tempo. Obrigado, né? velho. Já tive o prazer de trabalhar com o Alcir também em algumas ocasiões, que a gente vai chegar lá também. Nessa fase da vida do Alcir. Gente, ó, siga-nos, já deixa o seu joinha aí, ó. Hoje a entrevista é de peso, o lado de cá tá tremendo, não é o de lá que tá tremendo, o lado de cá tá tremendo. Que isso? Porque aqui a bagagem é grande, hein? Pode pegar aí uns 2 trimião aí, umas carretas de 18 eixos aí, para levar bagagem, porque aqui tem história. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais do Alcir Ramos. Quem é essa pessoa maravilhosa, uma pessoa de um coração aí que não cabe na caixa do peito. Alcir, sem muitas delongas, eu já vou fazendo a famosa pergunta. Quem é o Alcir Ramos? Alcir Ramos é uma pessoa que sempre lutou na vida, né? Sempre briguei pelos meus propósitos, pelos objetivos. Tentei no começo da carreira fazer educação física, fiz 2 anos e parei porque não era minha. Aí na sequência pintou assim na cabeça para fazer jornalismo e aí, graças a Deus eu tive a condição, né, de fazer o jornalismo e me formei aqui em Londrina e depois, através do jornalismo, eu sempre tive vontade de fazer rádio, aí optei pelo rádio e assim sucessivamente fui começando a minha vida dentro do rádio, do jornal e da televisão. Antes que você pergunte, se você me perguntar hoje, você prefere rádio, jornal ou TV? E eu prefiro o rádio. Porque o imediatismo do rádio é fantástico. E eu fico realmente lisonjeado com esse convite de falar com você que realmente o rádio destaca, gente. Porque sai uma notícia hoje, a televisão, sem demérito algum, é claro, a televisão vai daqui a 10, 15 minutos colocar notícia no ar, apesar das redes sociais e de todo desse imediatismo, mas não tem como o rádio. O rádio é imediato e o rádio tem a vantagem, né, que o pescador ouve o rádio, o caminhoneiro ouve o rádio, o cara tá lá pescando num buraquinho lá, tá lá o rádio, tá pegando o rádio. Então por isso que eu opto sempre pelo rádio, eu prefiro sempre, escrevo, já fiz televisão, mas a minha vontade de viver o rádio é muito grande, isso me comove muito e me traz muita felicidade. Que bacana, né? E pesquisas dizem que 8 em cada 10 pessoas ouvem rádio, né? Sim, e agora teve uma pesquisa também recente que o rádio, dentre todos os canais de comunicação, o rádio tem um imediatismo de 75%. Isso é bacana. O rádio nunca morre, né? Jamais. Não, jamais.
E agora com essa migração da AM para FM também. Exato. Então a qualidade melhorou muito. Muitas vozes que não eram conhecidas na FM estão migrando, estão vindo. Exato. Mostrando muitas pessoas talentosas, muitos jornalistas de peso. O pessoal tem passado a conhecer. É verdade. A migração ajuda muito. Tanto é que hoje as pessoas que não gostavam de FM, que hoje ouvem a FM, ela tem aquele prazer de ouvir a sua voz preferida. E no caso, é muito interessante você... às vezes o ouvinte pergunta, mas por que não era assim antes? Não é que não era, sempre foi. É que antes o AM era diferente do FM. O AM mais falava, mais informava, e o FM mais tocava música. Hoje essa situação está totalmente invertida. O FM, tem FM que opta mais pela música, mas o FM, no geral, ele opta mais pela informação e pela música, mesclando as duas coisas, né? Sim, tanto que temos hoje canais só de notícias. De notícias, FM, né? Exatamente. É um exemplo deles. Né? CBN, a PAN News, que está agora em Londrina. Sim. Você entende? É muito bacana, é muito legal. Isso é legal. Alcir, da onde surgiu a paixão pelo jornalismo? A paixão pelo jornalismo surgiu através de uma viagem que eu fiz. Eu tinha o colégio que eu estudava no interior de São Paulo, em Penápolis, onde eu nasci. Depois eu fui para Sorocaba. Teve uma votação, uma disputa de matérias. Aí, sim, enfim, eu despontei numa matéria, aí ganhei uma viagem para o Equador. Isso com os professores. Chegando no Equador, eu fui lá visitar, eles me levaram para visitar a Caracol, a Rede Caracol de rádio e televisão, que é uma das maiores do mundo, né? Sim. E eu fiquei vendo aquilo, achei muito legal, achei muito interessante. Aí falei, um dia eu vou ser locutor de rádio, pensando naquele negócio, né? E os caras estavam passando, era um programa de esporte, eu lembro até hoje, e os caras estavam movimentando, e eu vi o cara gritando um gol assim e tal. Aí aquela paixão veio, mas depois eu esqueci. Aí fui fazer educação, mas aí depois eu vi que não era minha e voltei para o jornalismo. Mas o primeiro passo foi no Equador, na Rede Caracol, quando eu tinha 10 anos de idade. Que legal. Da onde veio a ideia? Educação física, Alcir? Eu não consigo hoje, com esse vozeirão, com tudo isso, eu não consigo porque imaginar. eu amo as APAES. Sim. Tanto é que desde quando eu faço rádio, eu sempre faço. Ajude a APAE da sua cidade. O especial é gente como você. Essa frase eu sempre tive comigo, e quando eu fazia educação, eu consegui dar uns 6 meses dar aula em algumas APAES, sabe? Eu dei aula assim, porque eu amo muito, acho uma coisa maravilhosa. Então eu fui, tanto é que eu saí da educação física, mas a APAE não saiu de mim. Você entende? Se eu pudesse, eu faria trocentas APAES e ajudaria todas elas. É uma coisa que me chama muita atenção. Que legal, Alcir. Esse é um lado do Alcir que eu não conhecia. Eu gosto muito. Muita gente não conhece. Não, muita gente não conhece. Eu sou muito desse lado, sabe, Jean? Tipo assim, por exemplo, a gente vai falar depois, não sei, mas eu já vou adiantar, por exemplo, a mãe do Jean, gente, ela trabalhou comigo no Rádio Baile, que nós vamos falar depois como é que surgiu o Rádio Baile, etc. E ela sempre foi uma pessoa que ela me respeitou, sempre me admirava, e o modo que eu tratava as pessoas. Eu sempre fui assim, desde quando eu comecei a minha vida sozinho no mundo e lutando. Eu sempre tenho duas pessoas que eu baseei sempre na minha vida assim, que até hoje eu me amarro, sabe? Primeiro, no nosso meio, sabe? Tipo, Edson Arantes do Nascimento Pelé, Zico pela humildade, e eu me apego muito a Jesus, sabe? Eu li muito, hoje eu não leio tanto mais, mas me infiltrei bastante nesse mundo. Eu acho que a humildade que Jesus nos dá de ele morrer por nós na cruz, eu acho que não tem motivo de você ser soberba, ter uma soberba de você machucar alguém, de você prejudicar alguém. Eu acho que cada um tem o seu valor, né? E por isso que
Às vezes, no Rádio Bar, a sua mãe era a prova, as pessoas vinham falar comigo, vinham tirar fotos e tal, e o segurança falava, não, eu falei, não, vamos tirar foto, quem sou eu? Cada um é artista na sua área. Eu fui testemunha disso. Você é testemunha disso. Então eu tiro foto com qualquer um, o que tem? Eu abraço qualquer um, todo mundo, nós somos todos iguais, porque se eu hoje estou aqui falando com o Jean, eu tenho uma possibilidade de transmitir, Deus me deu esse dom, de passar alegria para o público. O pedreiro também é artista. Sim. O serveito do pedreiro também é artista. O gari também é artista. O lixeiro, ele é artista. Vamos viver sem eles? Imagina um dia sem o lixeiro e sem o gari. 2, 3 dias na sua cidade. O que é que vira? Então, eu acho que o respeito, acima de tudo, por cada profissão, é a maior coisa que eu carrego na minha vida. Bacana, gente. Aí, ó, pra quem não conhece esse lado do Alcir Ramos, que só conhece o Tchau Feia, aqui é Alcir Ramos com vocês. Tchau Feia. O Tchau Feia. Bom, você vai perguntar, né? Mas o Tchau Feia foi interessante. Tem o Gil Rocha, que hoje ele trabalha na CBN Curitiba, ele era da Globo, do Globo Esportes. Sim. E a gente fazia faculdade junto. E ele tinha um Fusca verde abacate. E a gente ia junto para a faculdade. A gente vendia o almoço para comer a janta. Não tinha dinheiro. Então o que a gente fazia? A gente batia caracu com ovo, entende? Nossa. Batia um ovo inteiro. Sim. Mama sabe disso. E batia um ovo inteiro com uma caracu. Então, tipo, no dinheiro de hoje dava R$1. O ovo quebrado com casca e tudo, dentro do liquidificador e o caracu. Então a gente pagava R$1. O lanche, no caso, era 5 a 10, então a gente não tinha dinheiro. Então a gente tomava os 2 copos, rachava. Sim. E rachava a gasolina também. Soltava o carro na descida na banguela. Mas um dia acabou a gasolina. A gente vindo da UEL para cá. Aí nós ficamos dentro do carro. Era quase 1h da tarde. E ele ligou o rádio, aquele tempo tinha muito AM, né? Sim. Aí o Gil ligou o rádio do Fusca dele, até o pai dele vir trazer um dinheiro pra gente, porque não tinha como, já não tinha dinheiro, tem que ser o pai dele. Sim. Aí ele ligou na Bandeirantes de São Paulo e tava o Ferreira Martins, que vocês devem ter devido falar. Ferreira Martins, ele fazia o jornalismo da Band, ele apresentou muito tempo o Jornal da Bandeirantes, e inclusive ele é muito grande, ele é da minha altura, né? É alto, deve ter 1,5 m. E ele grava, o Ferreira Martins, inclusive tem Bradesco, que é a voz dele, para a pessoa que está no seu comando se identificar, ele é aquele cara que faz o Tiguan, desse carro moderno agora, Tiguan 7, e ele fala pra dentro, você entende? E a gente tava ouvindo ele na Bandeirantes, e ele começou o programa, eu lembro até hoje, rapaz. Aí ele começou o programa da tarde, ele falava, estamos começando o programa da tarde da Bandeirantes, a primeira música vai pra moça do Carmanguia Vermelho, olha só como eu lembro. Carmanguia Vermelho. Aquele tempo era da onda. E o primeiro som é Beatles, The Long Underground Road. Mas olha, rapaz, que cara, como ele é fantástico, começando com o Gil. Aí ele falou assim, vamos ouvir Beatles? Boa tarde, Bandeirantes, boa tarde, Feia. Ele falou. Aí eu fiquei com aquilo, falei, o dia que eu fizer um programa de rádio, eu não vou falar nem boa tarde, nem bom dia, eu vou falar tchau, Feia. E eu vim aqui em Londrina, aconteceu, e eu jamais imaginava que iria ser uma coisa tão bonita, como pegou tanto. Pegou. E brigando, né, que as mulheres, quando em todos os lugares que a gente vai no rádio, você lembra disso? Pra quem que é tia feia? Pra quem que é tia feia? Por que você me chama de feia? Mas não é uma forma carinhosa. Daí pegou o tia feia. Foi assim. Que legal. Essa pergunta não ia escapar mesmo. Eu sei que não. E a cinturinha de Kombi, Alcir? Da onde veio a cinturinha de Kombi? Assim, a gente faz, eu faço rádio numa diversificação geral, entende? Então eu amo jornalismo, amo a notícia em primeira mão, sabe? E eu adoro fazer de imediato as notícias. Mas eu gosto também de quando eu fiz faculdade, um professor meu, o senhor Mauro, ele fazia aula de rádio e ele me ensinou isso. Procure sempre misturar as coisas para quando você errar, você não passar vergonha, em termos gerais. Então eu brinco.
Então eu brinco, por exemplo, eu dou a hora errada. Então, às vezes eu dou a hora errada no rádio e o ouvinte me corrige. Esses dias mesmo um ouvinte falou assim, ó, ou eu conserto o meu relógio, ou eu vou começar a fazer almoço, porque você tá dando 1 hora e não é essa. E eu tava dando totalmente a hora errada. Aí eu já levo, você entende? Então eu brinco muito. E nessas brincadeiras, eu fui procurando buscar alguns adjetivos, assim, você entende? Para procurar levar na brincadeira. Por exemplo, cintura de Kombi, supositório de elefante, que mais? Tem mais, tem várias. São as marcas registradas. Baleia, aquela, sabe, meu amor, metade sereia, metade baleia, você entende? Tem bastante, você entende? Então eu fui vendo, roer de poço, fui nessas brincadeiras, você entende? Mala acabada, estrambelada, e fui então, e cada dia inventava uma, você entende? E fui, mas iam umas mulheres xingam, e outras não importam. Mas eu, por exemplo, um dia eu falei maracujá de gaveta e uma senhora realmente ela ligou e descascou a banana mesmo. Mas eu não falei maracujá de gaveta de má intenção. Eu falei de brincadeira. Não para denegrir, mas como você disse há pouco, né? Uma forma carinhosa. Uma forma carinhosa. Então, e a cintura de Kombi foi a que mais pegou, né? Cinturinha de Kombi. Mas é legal. Tchau, feia. Caíram mais no gosto popular, na verdade. Exatamente. Né? Mas é uma brincadeira com muito carinho para todas as mulheres e para os ouvintes também, né? E outra marca registrada do Alcir são as mensagens. Uma mais forte que a outra, né, Alcir? Exatamente. A mensagem também. Eu comecei com uma brincadeira. Eu comecei por uma brincadeira na mensagem final. Você entende? Porque os mais antigos vão lembrar que eu tive um professor também de faculdade, ele fazia na Bandeirantes de São Paulo, Hélio Ribeiro. Ele era um poliglota, o cara era fera, ele colocava Pink Floyd e ele já ia traduzindo na hora a música, você entende? Sim. Ele traduzia, o cara era fantástico. E ele tem o livro, O Poder da Mensagem. Eu tenho o livro dele. E ele fazia a mensagem final, entende? Então, como eu estava naquele negócio de imitando indiretamente Ferreira Martins, do Tchau Feia, falei, poxa, por que eu não coloco uma mensagem final? Aí eu comecei a colocar uma mensagem pequena, sabe? Por exemplo, a primeira mensagem que eu li foi uma das maiores provas da passagem de Cristo pela Terra, é que hoje, depois de 2000 anos, ainda existem fariseus como você, tentando provar ao contrário. Boa tarde, tchau feia. Essa foi a primeira mensagem que eu fiz. Lembro, ficou na minha mente, né? Aí fui fazendo outras mensagens. Aí um dia, um amigo meu, que hoje ele é diretor da Rede Master de televisão, de rádio e televisão, ele me colocou uma mensagem maior um pouquinho. Eu achei interessante aquela mensagem. Aí eu conversei com alguns pastores, amigos meus, alguns padres, entende? Então eles foram me jogando aquilo lá e eu comecei a escrever. Porque eu amo escrever e tenho. É o que eu faço melhor, modéstia à parte, é a redação. E eu redijo com maior facilidade. Aí eu comecei a escrever. Você entende? Tipo, leva-se 30 segundos para conhecer uma pessoa, leva-se 1 minuto para saber quem ela é, leva-se 1 ano para saber realmente quem você é e leva-se uma eternidade para esquecer. Entende? Aí eu comecei a escrever. Aí foram as mensagens, umas eu escrevo, outras eu vou copiando, vou tirando de livros e olha, pegou a mensagem de uma forma que vou te contar, uma coisa que foi surpresa para mim também. Incrível, e realmente, gente, quem não ouviu, dá uma procuradinha aqui no YouTube, ou você que está nos ouvindo pela rádio, vai no YouTube e procura lá, Alcir Ramos. É uma mensagem mais bonita que a outra, realmente. São fatos, são histórias, né? São mensagens que realmente fazem com que a gente tenha estímulo mais para sobreviver e serve de exemplo para a gente. Você entende? Sim. Serve de exemplo pra gente algumas mensagens, né? A minha esposa, ela faz o programa Bom Dia na Rota, segundas, quartas e sextas, e ela tem a palavra do dia e sempre também traz uma palavra de força, uma palavra ali para dar um up. Que tem gente que vive, que pega muito isso.
Eu vou contar para você um segredo. Tenho tempo para contar? Sim, então, o tempo aqui é todo nosso. Então, eu tenho tempo. É uma coisa que realmente aconteceu comigo faz um ano e pouco. Eu fui numa determinada agência de carro em Londrina falar com um amigo meu, amigo mesmo, o seu Luiz. Estava conversando com ele e eu vi um senhor, um jovem senhor, 50 anos, bem polaco, assim, tá, da sua cor, assim, e estava escrevendo nos carros. Aí eu achei lindo aquele modo dele escrever, letra bonita, né? Sim. Aí eu perguntei pro Luiz, quem é ele? O Luiz falou assim, ele só fica aqui só para escrever aquele negócio. Estamos financiamento em até 36 meses, sabe? O valor dos carros. 2.000 e tanto. Exatamente. Aí o Luiz falou assim, oi, esqueci o nome dele. Eu não vou falar porque não vai ficar legal. Aí ele falou assim, isso aqui é o Alcir Ramos. Ele estava em cima do carro, ele desceu. Rapaz, me arrepia. Ele falou assim, você salvou minha vida. Eu nunca vi aquele senhor. Eu falei, mas como salvei tua vida? Eu nunca te vi, né? Ele falou assim, olha, eu tive um problema sério de família. Eu não tive a minha esposa mais. E eu ia cometer o suicídio. E eu estava ouvindo a Rádio Pai Querer, naquele tempo estava no 98.9. Você falou uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá. E aquela mensagem você me tirou de tudo de ruim que estava na minha cabeça. E eu tô vivo até hoje. Rapaz, ele me abraçava, ele chorava. Pois faz um ano e pouco. Para mim, nós jamais... Aí foi o que o Luiz disse, né? Você não imagina o quanto é importante a mensagem final. Quantas pessoas que você ajuda. Você vê que interessante, né? É bacana. O renegado da família Sombel teve aqui 2 episódios atrás, salvo engano. Ele é da equipe de dança do seu projeto Flashback na comunidade. Conheço o Renegado. Conheço ele. O Renegado falou que eles estavam no iate, dançando com o pessoal e tal. E o cara entrou no iate, entrou no baile justamente para fazer isso no Igapó. Para tentar o afogamento de si próprio no Igapó. E o cara falou que quando passou por ele dançando, deu aquela travada. Até tá no episódio, ele conta essa história. No episódio que o cara travou e depois de tempos, ele salvou o cara. Salvou o cara. O cara falou, cara, eu tava passando, eu não consegui passar. Tinha uma luz ali em vocês que não existe, me deixou isso sair. Mesmo. Existe. E essa força maior ela que a divina, velho. Não tem como. Ela me mantém em pé todo dia. Nos mantém, né? Sim, nos mantém. E tem gente que não acredita ainda, né? Ainda tem, né? Que eu falei agora há pouco, uma frase que uma das primeiras frases que eu disse. Existem fariseus, né? Sim. Querem sempre provar o contrário na vida da gente. E isso me falaram esses dias. Falou, cara, eu não te conhecia, eu me senti, poxa, o coração não cabe no peito. Lisonjeado, né? Isso, né? Eu sou meio encabuladão ainda até hoje, sou meio vergonhoso. Esses dias atrás eu mandei uma mensagem para uma pessoa que vai ser entrevistada nossa. Falou, fulano, tal, aqui é o Jean Lessa da Rádio Rota 61 e tal. Depois falei, puxa, será que eu fui meio... ainda estou acostumando ainda com isso, assim, estou me acostumando ainda. Mas Jean, eu sou assim até hoje. Ela sabe, eu sou tímido. Eu sou tímido realmente. Se eu tiver, por exemplo, fazendo um programa ao vivo, eu faço... uma vez ela tá lá e mais gente dentro do estúdio comigo, eu fico meio atrapalhado. No programa ainda vai, você entende? Sim. Mas se eu estiver aqui e chegar uma pessoa do outro lado do vidro do estúdio, que eu não conheço, eu não consigo fazer o programa. Se eu estiver gravando um comercial, eu ainda consigo gravar o comercial, com gente olhando. Mas eu travo se eu for fazer o programa. Eu travo se a gente estranha. Com ela, assim, não, tudo bem. Mas eu travo, você entende? Então, é uma coisa impressionante. Você vê, no Rádio Bar que você trabalhou comigo, você sabe, e no palco, eu domino. É uma desenvoltura ímpar, né? Eu fiz a abertura de 2002 da festa do Peão de Barretos com 120 mil pessoas, com Rio Negro e Solimões, eu sozinho no palco, você entende? E eu fiz normal.
É que, inclusive, quando eu fiz o meu TCC, eu com o Jô, que já está no céu, ele me ensinou muito. Você nunca olhe para a galera, você olha para cima, e se você é devoto de alguma coisa, então, aí você tem uma devoção, então você vive aquele momento, aquele anjo da guarda que ele te ajuda. E isso é verdade. É o que nos deixa de pé todos os dias, né? E que eu agradeço todos os dias a Deus por me dar a oportunidade de ter saúde, de poder fazer o bem para alguém, ajudar alguém, você entende? O que eu mais gosto de fazer e que me sinto bem fazendo. Isso é gostoso, né? É um sentimento que não tem explicação. Sentimento já vem, né? Já vem. É que nem eu estava dizendo, essa pessoa chegou para mim, ela mandou mensagem, inclusive falou: cara, você não tá perdendo para nenhum podcast famosão. Que ótimo. Continua desse jeito, não deixe subir para a cabeça. Falei, cara, quem me conhece sabe, né? Ou seja, esse jeitão de molecão aqui, já chegando aí na casa dos 50 e continua nessa... Mas tem que continuar assim, jeito. Tem que continuar assim, porque esse é o caminho de sucesso. Sim. É esse o caminho para você vencer na tua vida. Mas voltando um pouco lá atrás, ou seja, como surgiu a oportunidade de você estar entrando pro mundo da comunicação? Como começou tudo? Pois é, velho. Aí quando eu estava terminando a faculdade, aí eu não pensava de fazer estúdio. Que o estúdio que eu faço hoje é um complemento daquilo que eu fazia antes. Hoje não, hoje já faz parte da minha vida. Mas o que eu fazia antes, sabe? E aí quando eu estava terminando, aí eu falei, pô, eu queria narrar vôlei, basquete, futebol, eu queria fazer isso. Sim. Aí eu comecei numa rádio pequena do interior, eu pegava, você lembra, você deve lembrar dos gravadores de rolo? Sim. Akai? Sim. Akai, grandes, Akai, né? Eu tinha um. Quanto pesa aquilo lá? Uns 10 quilos, 15 quilos? Se não me engano, entre 10 e 15. Eu pegava daqueles Akai sozinho, botava nas costas, ia num ginásio de esporte de uma determinada cidade ou num campo de futebol. Aí eu gravava. Tinha uma pessoa aqui de Londrina, hoje o filho dele é juiz de direito, ele foi um grande advogado, não precisa falar o nome, mas ele ia comigo. Um dia ele falou, poxa, eu vou com você. E ele me ajudou muito. Então ele me ajudava, ele comentava para mim, eu narrava e ele comentava. Aí levava para a rádio. Chegava na rádio, o diretor ouvia, não aprovava. Isso foram um mês, 2 meses, umas 5, 6 gravações. Sim. Aí um determinado dia ele aprovou a minha narração, mas ninguém me ajudava. Esse advogado, ele me ajudava porque ele comentava e ele me dava algumas dicas assim, mas não me falava mais nada. Então aí o diretor falou, olha, eu vou colocar você no ar, porque acho que de dó, né? Falou, que pena, coitado. Dá uma chance. Aquele sol quente, aquele gravador em cima do ombro, e não tinha um bendito que dava uma carona, mas que eu ficava mais pé da cara. Mas enfim, aí o primeiro dia que foi pro ar a gravação, o jogo foi de manhã. É o Stella Maris de Andirá. O jogo foi de manhã. E Stella Maris de Andirá e Vossen de Assis. Duas equipes que até hoje existem. Aí, quando foi pro ar, aí a cidade parou, velho. A cidade parou porque todo mundo, os caras queriam ver o nome deles no rádio e eu queria ver eu narrando no rádio. Meu Deus, aquilo pra mim era a maior glória. Esse foi o começo. E aí depois de uns tempos, uns 2, 3 meses, eu já comecei a fazer abertura de jornadas esportivas. Aí era tudo por escrito, tudo laudas, né? Sim. Aí eu fazia pro narrador que vinha em seguida. Depois disso daí, um dia acabaram-se as laudas e eu não tinha mais argumento, o narrador atrasou. Aí o comentarista falou, você vai narrar. Ah, não, aí me deu uma tremedeira, mas aquilo parece que eu ia morrer. Falei, trancou tudo, eu não consegui narrar. Falei, não consigo. Tentei, mas não consegui. Mas falei, mas você narra gravado. Mas aqui é ao vivo e é profissional. Eu travei, isso foi na cidade de Bandeirantes. Aí, pra minha sorte, né? Lá em cima ajudou, né? Aí o narrador chegou e tal. Aí eu fui tentando ficar com ele, fica comigo aqui, Aí eu fui tentando, aí entrei no mundo do esporte, futebol, vôlei e basquete. Aí as coisas foram acontecendo e eu fui me familiarizando, né? Aí fiz muita reportagem, era repórter de campo, era repórter de quadra, né? Aí depois, nas reportagens eu ficava sacando os caras na área.
Aí depois eu fiz em Marília um curso de dicção, de impostação, de como respirar e tal, para narrar futebol, vôlei e basquete. E assim, tem um senhor de Cornélio Procópio, que ele me acompanhava muito. Inclusive, ele é tio do Fernando Brevelieri, aqui de Londrina, da Tarobá. Fernando, que é muito meu amigo. E aí ele me ensinou também, porque eu narrava muito, você entende? Mas, por exemplo, o futebol, o basquete e o vôlei. Só que eu não falava onde estava a bola. Quer dizer, eu fazia tudo e fazia tudo errado. Falou, você faz tudo, é maravilhoso, você tem um pique aqui, mas não falava onde estava a bola, a cortada do vôlei, eu não sabia de nada, você entende? Aí ele me ensinou, e assim, aí eu fui adiantando, tentando, até chegar, desenvolvendo até chegar onde que... E eu já tive o prazer de ouvir o Alcir narrando, e vou dizer, a emoção é grande. Eu tenho vários gols, o vôlei, quando o vôlei feminino do Brasil foi campeão em Atlanta, eu tive a oportunidade de narrar o feminino, o vôlei masculino. Quando o basquete no Maracanãzinho, eu tive a oportunidade. Quando eu fui agora com a seleção brasileira em Washington, eu fui lá no Chicago Bulls, você entende? Então o presidente do Chicago Bulls estava no hotel que a gente estava, né? Não que eu merecesse o hotel, porque era um hotel muito luxuoso, mas só o único pobre que tinha lá sou eu, mas é porque meu diretor estava pagando. Aí eu conversei com ele, aí ele me levou, eu fui ver 8 mil pessoas em Washington, o Chicago enfrentando, acho que era o Lakers, e eu fiquei vendo assim, falei, sabe, aquela uma coisa assim que eu não acreditava no que eu estava vendo. Aí dei entrevista para a BBC de Londres, dei entrevista para a Rádio DC de Washington, sabe, foi muito bacana. Gente, eu tô falando, o peso aqui é grande, eu tô tremendo na base. Não. São coisas que já se passaram, né, Jean? Não, sim, mas eu digo, não é qualquer pessoa que tem uma história dessa, ou seja, imos e vamos, venhamos e convenhamos. Dentro do rádio hoje, aqui dentro da nossa macro região, são poucos que têm esse peso, esse conhecimento, na verdade, né? Traz essa experiência, essa bagagem toda. Eu tive a oportunidade de viver muito tempo longe do Brasil, eu ficava 8 meses, 9 meses fora e 3 aqui, devido que eu acompanhava o basquete, o vôlei, Olimpíadas, seleção brasileira. A primeira transmissão foi na Colômbia, pela Rádio Clube Paranaense com o capitão Hidalgo, que era o meu diretor, e o jogo foi em Barranquilla. A primeira transmissão que eu sei, que se marca, né? Sim. Em Barranquilla, na Colômbia, Atlético Júnior de Barranquilla e Flamengo. Não tinha cabine, eu transmiti embaixo no fosso e estava ventando, eu lembro. Então tem aquelas areia que os caras colocam na pista, né? Sim. Então o vento soprava, enchia os olhos de areia, a boca, e água. Essa foi a primeira transmissão. E eu lembro que aí um amigo meu de Curitiba ligou me cumprimentando, e bastante pessoas, foi a primeira. Aí a partir dali foi Libertadores da América, aí começaram as viagens, sabe? Aí eu lembro que tinha, você entende, e quem está nos acompanhando também, que vive rádio, tinha o delay, né? 5 segundos, rapaz, e o meu diretor disse, cuidado. Aí eu achava que não. Quando eu comecei, muito boa noite, amigos do Brasil, aí quando eu fechava a boca, vinha aqui no meu ouvido, muito boa noite, amigos do Brasil. Nossa, eu fiquei louco, arranquei o fone, você entende? São experiências. Sim. Aí daí, Libertadores da América, e tive a possibilidade de fazer 8 Olimpíadas, você entende? Eu fiz várias Olimpíadas, inclusive Pequim, Atlanta, Moscou, né? E fiz 6 Copas do Mundo. E, inclusive, numa dessas Copas do Mundo, eu tive a possibilidade de, quando o Brasil foi tetra nos Estados Unidos, em Los Angeles, a gente fazia alternativo, eu e o J. Matheus. Sim. E coube para mim na hora do Baggio, né, do Brasil e Itália, de chutar o pênalti para fora. Coube para mim, que eu guardo com muito carinho. E eu que
sabe, narrei aquele lance que era como se fosse um gol, né? Sim. E quando nós chegamos aqui em Londrina, tinha um trio elétrico na cidade e tinha umas 4, 5 mil pessoas esperando a gente no aeroporto e o trio elétrico rodava o meu gol, sabe? Rodava a minha narração. Nossa, foi um orgulho muito grande, uma coisa muito bonita. É uma emoção que não tem explicação. Não né? tem explicação, é uma coisa que marcou na minha vida também. É um filho que a gente está vendo ali, na verdade, sim, né? Porque é uma coisa que... Essas são umas coisas alegres, né? Sim. Agora tem as exceções, o basquete feminino perder, o vôlei feminino, o basquete masculino, o vôlei masculino, o Brasil, como em Turim, na Itália. Eu fui assim, todo entusiasmado eu estava em Roma, e ficava uma equipe em Roma e uma equipe em Turim, onde o Brasil fazia a primeira fase. Aí o narrador de Turim foi para Roma, e o narrador de Roma foi para Turim, no caso eu. Sim. Aí, nossa, eu tô entusiasmado, né? Brasil e Argentina. A cidade de Turim parecia uma cidade brasileira. Toda ela lotada de verde e amarelo. Né? Mas maioria brasileiro, né? E eu fui pro estádio e o Brasil, eu lembro o Maradona machucado e na minha frente, onde eu estava eu, JB Faria, que era meu diretor, Luciano do Vale, e o Tino Marcos, você entende? E todos nós aqui, todos juntos ali, rádio e TV. E na nossa frente ele deu passe pro Canija e o Canija fez o gol da Argentina. E o Brasil foi desclassificado. Então tem os positivos tristes, e os negativos também, né? Mas você tem que, você tem que reservar tudo isso daí para que você possa guardar para o teu currículo, para a sua história. Mas sim. É muito bacana. Vive só de notícia alegre, né? Infelizmente não, né? A gente tem hora que tem que dar notícias mas tristes, tem, né? Então o futebol e o basquete e o vôlei que me ajudaram, você entende? Aí quando eu vim para Londrina, então eu gravava assim, sabe, entende? Aí eles acharam que era melhor, e Curitiba tinha feito alguma coisinha também, aí comecei aqui, aí eles acharam que era melhor eu fazer estúdio também. Aí comecei a fazer estúdio, aí com o tempo eu fui cancelando as viagens, tá? Você cansa também, né? Sim. Aí fiquei mais aqui, mais no Brasil, aí eu fiquei mais doutrinado para no estúdio, aí fiquei no estúdio, que eu gosto muito, já apresentei jornal, já fiz redação de jornal, já fiz a Bandeirantes em Curitiba, fazia programa de espera na Rede Bandeirantes, na televisão, escrevendo, mas, como eu disse no começo, o rádio é a cachaça. O coração bate mais forte. É verdade. Isso é verdade. Tanto que você pega hoje para assistir uma partida de futebol, você assiste ela pela televisão. É emocionante, mas se eu ouvir pelo rádio... Dá mais emoção, né? Poxa vida, eu tenho amigos meus que assistem a imagem pela TV e o radinho aqui. Tira o volume da TV e ouve aqui. Ele falou, cara, não tem. Eu tô vendo a imagem, mas aqui a emoção do locutor é outra. Exato. Hoje tá mais difícil. Hoje o rádio ele tá bem abaixo, o rádio esportivo, bem entendido. A televisão, porque a televisão, ela focou no vôlei, no basquete, no futebol, então a televisão hoje ela domina o rádio esportivo. Mas ainda existe, é claro, muitas pessoas que vivem o rádio, porque a emoção é maior, né? Porque para você narrar na televisão, eu já fiz narração de televisão, nossa, maior moleza, né? Sim. Agora o rádio já é diferente, porque a televisão, se você vai fazer aqui, o Jean está dominando a bola, o Jean pode atacar para o Alcir, a pessoa está vendo. Sim. Agora, se é no rádio, você não pode falar assim, né? Não. O Jean tem o domínio da bola, ele tem o Zé de um lado, tem a Maria do outro, tem o Alcir para aquele, tu com o Alcir, você entende? Então você tem que procurar acelerar as palavras para que você possa, então, transmitir a emoção para o ouvinte. E isso mexe com a imaginação do ouvinte, que acaba dando aquela adrenalina, que é onde vem a pessoa fala, não, vou ouvir, quero continuar aqui. Exatamente. Eu não quero sair, eu não quero perder um lance. É onde que o cara deixa até de beber uma água para não perder um lance. Me perguntam muito isso, como que você decora os jogadores? Não é questão de decorar, é questão de você memorizar. Você entende? Aí você vem dizer, mas como que você faz Brasil e Alemanha, ou em Copas do Mundo, você transmite muito isso em Inglaterra e França, você entende? Então, tipo assim, por exemplo, o basquete,
você pega o pivô, você entende? E você pega ela, tudo bem. Aí o resto você vai se familiarizando. O vôlei, mesma coisa, né? Você pega aqui, você pega a rede e quem está mais no fundo de quadra. E no futebol, a mesma coisa. Você pega o goleiro, você pega o volante, pega o centroavante. Aí então você sabe que o goleiro é o Jean, o centroavante é o João e o meio de campo é o Alcir. Então, 3 você já sabe. Você entende? Então aí você vai decorando. Agora, a respeito, por exemplo, a Alemanha, como um grande famoso Beckenbauer, Lothar Matthaus. Então, para você escrever Lothar Matthaus tem 888 letras, mas aí você faz abrasileirado, você escreve mesmo Lothar Matthaus. Você entende? Por exemplo, Lineker, da Inglaterra. Então, você vai escrever, não, você vai escrever como você se pronuncia. Aí você escrevesse Lineker mesmo, Lineker. Sim. Você entende? Aí então te facilita mais e você vai familiarizando e vai fazendo. É o jeitinho brasileiro. É o jeito brasileiro que tem para você poder decorar. Então, você memoriza. Só que muita gente não sabe, para você transmitir um evento esportivo, ou vôlei, ou basquete, ou futebol, você tem que, pelo menos, por exemplo, vou dar um exemplo rapidamente aqui. Londrina e Corinthians no Estádio do Café. O jogo é 4 horas da tarde. Sim. Aí eu tenho que chegar no estádio, 1 hora eu chego. 3 horas antes do jogo. A partir desse momento, eu não falo mais com ninguém, eu coloco um fone, eu não converso com ninguém. Se você chega lá, muitas pessoas já interpretaram errado, mas depois pediram desculpa. Pô, o Alcir é mascarado, não converso, é que eu não converso mais com ninguém. Se eu vou transmitir vôlei, basquete e futebol, eu não tomo refrigerante, não como comida salgada, eu como simplesmente um bife ou um frango na telha, sabe? Sim. E água. Não toma café, não come pipoca, nada. Aí eu me concentro a partir da 1 até na hora que começa. Porque aí eu tô com tudo aquilo dentro, eu fiz o levantamento, eu tô com as laudas na mão, eu sei de tudo, daquilo que eu vou fazer, onde nasceu onde nasceu aquele, qual é o tempo, você entende como é que é? Sim. Qual é o tempo de fundação dessa ou daquela equipe, para você poder levar para o ouvinte. Se não fizer isso, você não informa o ouvinte. Alcir, deu um probleminha só aqui, um pequeno no cabo aqui, um mau contato. Toma uma aguinha aqui que eu vou fazer só uma mexidinha aqui, gente. Alcir, aqui em Londrina, né? Você disse veio para Londrina. Aonde você começou aqui em Londrina? Quando eu fazia faculdade na UEL, eu fiz futebol na Rádio Tabajara. Na Rádio Tabajara. Eu e o Gil Rocha. Eu era o narrador, o Gil Rocha era o repórter e o finado Murilo Zamboni, que foi presidente do Londrina, era o comentarista. E o finado Edgar Arantes, que era o dono da equipe, também era comentarista na Rádio Tabajara. Aí daí eu fui para Curitiba, entendi, aí eu fazia também um trabalho de jornal, impresso, né? Aí fui para Curitiba, fiquei na Rádio Clube Paranaense. Da Rádio Clube eu fui para Manchete, que era um conglomerado, FM, AM e a Rede Manchete. Você entende? Aí foi quando eu comecei a fazer locução de cabine da Manchete, fiz para Curitiba, depois eu fiz para o Rio de Janeiro, aí eu fiz a nível nacional. Aí eu fiquei em Curitiba. Depois, aí eu voltei para Londrina. Aí quando eu voltei, já voltei para a Rádio Paiquerê. Na Paiquerê, que hoje é 91,7, que era a AM, sim, e a Paiquerê, que é a 98,9. A AM era jornalístico, como é até hoje, então eu fazia parte, eu levantava às 5 horas da manhã, fazia o jornal, então, aí depois eu ia para a AM e gravava na FM. Foram quantos anos, Alcir, só na Paiquerê? 20 anos. 20 anos só de Paiquerê. Só de Paiquerê. Ou mais, né? Eu acho que 23 anos, porque eu não saí da Paiquerê, só fiquei nela, você entende? Sim. Tanto na AM como na FM. Quando eu comecei na FM, ela era mais clássica, tipo 98.9, Caetano Veloso, 98.9, Marília Barbosa, Maria Bethânia, você entende? Era só isso, Gal Costa, era uma locução séria. E aí quando eu comecei a gravar, mas eu não, é aquilo que eu disse no começo do nosso papo. Esse professor ele me ensinou, você nunca deve fazer as coisas na seriedade. Você faz sempre um tom de brincadeira para quando você errar, você não se auto-prejudicar.
Aí eu comecei a brincar, você entende? Fazia horóscopo, que eu brinco, para você que é touro, para você que é de touro, para você que é virgem, para você que é de virgem. Aí tocava as músicas, por exemplo, Entre Tapas e Beijos, que estava em evidência, eu falava o melô da porrada. Aí comecei a inventar os melôs, você entendeu como é que é? Aí fui brincando assim, e foi pegando. Aí graças a Deus eu fiquei 15 anos na Pai Querer 98.9, 15 anos. Líder de audiência. Liderança, mas não era uma liderança pequena, era uma liderança enorme. Até eu me surpreendia. Absoluta. Era absoluta quando, da cada 100 rádios ligados, 48, 52 eram comigo. O resto era dividido entre as outras rádios. Era uma audiência exorbitante, que eu mesmo me surpreendia com aquela audiência, graças a Deus. Fenomenal. Graças a Deus. Aí depois que eu fiquei algum tempo desligado devido a trabalho, devido à correria do dia a dia. Aí depois da Pai Querer já foi direto para Norte. Aí eu fiquei nas duas, né? Aí Sim. depois eu parei de viajar na Pai Querer, fiquei somente na 98.9. Aí chega um momento na sua vida que você vê que estagnou. Então eu acho que eu vou fazer novos desafios para mim mesmo. Sim. Desafios no bom sentido, com a fé, com a doutrinação de um profissional de responsabilidade. Aí eu parei com a Pai Querer 98.9, fiquei 1 mês ou 2 meses parado. Aí tive vários convites, graças a Deus, né? Inclusive eu tive convite do Sport TV, o Júlio César, que está lá, o Julião, que é meu amigo, me convidou, mas aí para morar no Rio de Janeiro, era para morar em Minas Gerais, nesse inteirinho fiz alguns jogos para eles, mas apenas como flecha, né? Nada mais. E tive de outras rádios. Aí depois falei, não vou sair de Londrina. Aí aconteceu o convite da Norte, conversei com os diretores, foi mais ou menos aquilo dentro do que eu imaginava, e estou na Norte FM até hoje, graças a Deus. Aquele público que eu tinha na 98.9 migrou para a Norte FM, então a minha audiência, graças a Deus, é uma audiência muito forte, muito grande, das 8 ao meio-dia. Quanto tempo já de Norte, Alcir? 3 anos. 3 anos. 2 para 3 anos. Que bacana. Eu não sou de pular muito, sabe, Jean? Eu acho que macaco que pula muito quebra o galho, né? Entende? Isso é verdade. Você entende? E já tenho, graças a Deus, eu tenho muitos convites, porque eu tenho muitos amigos. E quando você faz Olimpíadas, Copa do Mundo, então você tem uma amizade muito grande. Então, tem os amigos que convidam. Mas tá bom assim. Tá na hora de sossegar um pouco, curtir um pouco, né? Curtir um pouco, não precisa. Hoje eu trabalho muito ainda, mas eu pretendo aproveitar um pouco da estrada, não só viajar, né? Que é isso. Viajar, mas viajar. Sim, aproveitando a paisagem. A paisagem. Inclusive, tem uma pessoa que ela me cobra muito do gelo. E essa pessoa, eu vou ter que levar ela para ela conhecer as Cordilheiras dos Andes. É uma promessa que eu tenho, vou cumprir essa promessa logo, né? Então, aí eu quero levar para ela ver, vamos lá, vamos no gelo, vamos nas Cordilheiras. Aí eu quero sair para passear, você entende? Sim. Passear, vamos para as Cordilheiras, vamos para Disney. Tem tantos lugares bonitos no mundo, né? Sim, esse mundo é tão maravilhoso. Eu conheci muito, mas eu não vivia. Entendeu? Sim. Por exemplo, eu fui na Itália 5, 6 vezes. Eu ia no Coliseu, mas eu não ficava lá tirando foto do Coliseu. Eu ia lá, conhecia histórica de alguma coisa, sabe? Você vai pro Vaticano, você sabe. Só Veneza, passa um pano por cima. Paris, Torre de Eiffel. Você passa um pano. Você vai na Torre de Eiffel e tá tudo, mas você não vive aquilo. Aí com a família você vai curtir, você vai viver realmente aqueles momentos. Isso é muito importante. Sim, com certeza. E isso é legal, gente. O locutor em si, a pessoa pública, Alcir Ramos, também por trás, também tem uma família, também tem ali o momento para poder tirar para si. A pessoa que vive nesse meio de rádio, TV, também é um ser humano normal igual a todo mundo. Não é blindado como muita gente pensa, que a pessoa vive aquilo 24 horas por dia. Não, claro, eu tenho as minhas filhas que eu as amo, eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que me rodeiam, você entende? Eu vivo a minha vida mais assim, no trabalho. Sim. Entende? Eu não sou de estar indo pra night. Você lembra quando você fez o Rádio Bar comigo? Eu terminava o Rádio Bar e já vinha pra casa. Sim. Então eu não sou assim de sair, eu sou muito caseiro. Eu gosto de ler
Você entende? Gosto de ler. Não gosto de ficar vendo filme, de ficar vendo televisão, não gosto. Eu gosto de ler, ou ouvir uma música assim e tal. Essa é a minha vida, de casa para o serviço, serviço para casa. Mas me sinto bem assim. Isso me satisfaz, isso me ajuda a viver e eu vivo bem assim. Que legal, Alcir. Que legal. Alcir, para você respirar um pouquinho, deixa eu falar aqui um pouquinho dos nossos parceiros. Quero mandar um forte abraço aí pro Juarez, o Gustavo, a Dona Alice, lá da Panificadora Líder, conhece? Conheço. Os melhores lanches da cidade, o seu café da manhã, o seu café da tarde, o seu lanche é muito mais gostoso na Panificadora Líder. Há mais de 20 anos atendendo em família para atender bem você e a sua família, tá? Gente, top demais. Os omeletes lá e os lanches, eu vou falar, é um caso totalmente à parte, gente. Inclusive, daqui a pouco, vocês devem ter visto já a imagem rodando aqui dos lanches da Panificadora Líder. Daqui a pouco temos guloseimas deles aqui pra gente também. A Panificadora Líder fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Parque Manela, em Cambé. O telefone é o 43 3154 4260. 3154 4260. Panificadora Líder, um forte abraço aí a todos que laboram na Panificadora Líder. E temos também aqui o Depósito Avenida, que está há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos em Cambé e toda a região. O Depósito Avenida está com uma super promoção em cargas fechadas de areia, tijolos e pedras, tá? Dá um pulinho lá, conversa com o Adriano, com a Dona Lourdes, com a Kátia, eles vão fazer um negócio, ó, top para você. Não feche o seu orçamento sem antes passar no Depósito Avenida. Toma um café com eles lá e conversa, com certeza você vai sair de lá muito feliz. Depósito Avenida, Avenida Gabriel Freseiro de Miranda 541, no Parque Manela, em Cambé. O telefone é o 43 3253 1788, 3253 1788. Forte abraço, Adriano, Dona Lourdes e a Kátia, aquele abraço. E para você que quer personalizar, dar presentes personalizados, mostrar a sua identidade, ó, Mundo da Sublimação. Ó, para você, ó, Mundo da Sublimação. Até hoje eu sou perdido com câmera, Alcir. O Mundo da Sublimação é um presente mais legal que outro. Olha esse corotinho aqui, gente. Olha que show. Esse é meu, tá? Esse é meu, esse não vai para ninguém. E também várias outras coisas. Dockstage. Esse Dockstage aqui é top, gente. Você coloca o seu celular carregar, coloca a sua carteira aqui, pendura as suas chaves aqui do lado e, ó, show de bola, gente. Suporte para espeto, saquinhos de presente. Olha só. Imagina você presenteando um chinelo personalizado para a pessoa que você gosta aqui dentro. Que legal, a pessoa já recebe e você estampa aqui, manda sublimar aqui a foto da pessoa. Que bacana, que não é? Que legal. E fora isso, muitas outras coisas. Suporte para espeto, abridor de garrafa, chaveiros e ó, top demais, ó. Ó, essa é minha, tá? Manda, liga lá e fala, Eric, eu quero uma dessa para mim também, tá? O Mundo da Sublimação despacha para todo o Brasil. O telefone é o 439-9661-0844. 439-9661-0844. Mundo da Sublimação. E eu não posso deixar de falar também da Líder Espetos Beer. A Líder Espetos Beer, que é o seu point em Cambé e toda a região. Os melhores espetos, o chopp e a cerveja mais geladas da cidade, você encontra na Líder Espetos Beer. E lá um negócio diferenciado, Alcir. O Gustavo... O Gustavo, ele faz um pão com cafta, que é coisa de louco. Aquele pão com cafta e queijo e aquele vinagrete é sacanagem, gente. Você acha que gordinho que nem eu vai dar dica de lugar ruim de comer? Ah, tá! Líder Espetos Beer fica na Avenida Humberto Moreschi, número 171, entre o Castelo Branco e o Jardim Santo André, aqui em Cambé. O telefone é o 43 984 926308. 43 98492 6308. Fala com o Gustavo. E para você que está nos acompanhando pela Rádio Rota 61, ó, vem para cá pro YouTube. Estamos saindo da rede Rádio Rota 61 nesse instante para passar pro YouTube. Quer ouvir o final desse bate-papo gostoso? Quer conhecer mais um pouco do Alcir? Vem para cá, chama o pessoal aí, Alcir.
Venha pra cá, venha pro YouTube, que agora que o pau vai cair foi. Agora que você vai ver como é que é bom. Agora vocês vão ver o bambu chacoalhar, hein? Vem pra cá, gente. Vem pro YouTube. Então nos desligamos nesse momento da Rádio Rota 61. Continuamos aqui no YouTube, Alcir. Bora lá. Alcir, Oi. A gente falou do começo, o Alcir lá fazendo educação física, vendo que não era a área dele, começando e vindo, passando pelas Copas, passando pelo vôlei, passamos pela basquete, Libertadora, pelo basquete, passamos por tudo isso e chegamos nas rádios regionais aqui de Londrina, né? Uhum. O Alcir, que ele é muito conhecido aqui na nossa macro região. Para você, o Alcir é mais conhecido que moeda de R$1. Nem tanto. Essa voz do tchau feio, cinturinha de Kombi, é mais conhecido que moedinha de R$1. E o Alcir começou, diante desse conhecimento, sempre rolando sonzeira, aí apareceram os rádio bailes. Alcir, como foi o começo de tudo? Foi assim, eu trabalhava em Curitiba, como eu te falei agora há pouco, né? Na Manchete. E nessa FM que eu trabalhava, FM 104, os caras faziam bailes, você entende? Os caras saíam, faziam. E era legal. Aí eu vim pra cá. Aí aqui não tinha nada disso. Sim. Aí uma pessoa comprou um long play, nossa, que tempo, hein? Que tinha músicas orquestradas. Sim. E ele colocava e fazia rádio baile Paiquerê FM na rádio. E eu observava que as pessoas dançavam nas varandas, dançavam assim, em salas, né? Sim. Aí eu falei, eu vou fazer rádio baile fora da rádio. E aqui era novidade, ninguém. Aí os caras me chamaram de louco, sabe? Aí falou, você tá ficando louco, não faça isso. Falei, mas eu vou fazer. Porque eu lembro, assim, dentro de mim, de histórias. Eu bati aqui outra vez, tá tudo bem, né? Não, tá tranquilo. Então, de histórias, por exemplo, quando Colombo, ele tentou atravessar o oceano para descobrir a América, os caras falaram, tá cheio de monstros terríveis, não vai, que você vai morrer, você vai estar... Mas ele simplesmente ignorou e atravessou. Sim. E conseguiu. Sim. Tem aquela história dos sapinhos que tem comigo. Tinha uma enorme de uma montanha e os sapinhos... Tinha a corrida dos sapinhos. Tinham 12 sapinhos. Aí eles vão indo para subir até o topo da montanha. Aí aquela multidão, não vai conseguir. Caía um, caía outro. Aí ficou somente um. Esse um conseguiu. Aí foi no topo da montanha. Aí o organizador perguntou pro sapinho, por que você conseguiu? Ele era surdo, então ele não dava bola para que os outros falavam. Por isso que ele conseguiu. Então eu lembro disso, eu levei comigo, o do sapinho e o do Cristóvão Colombo. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu contratei o som do Sérgio, o Sérgio que era o som, enfim, era o som do Sérgio. Sim. São estilos, parece. Eu conto que é. Aí ele falou, mas você vai fazer isso aí na rua? Eu falei, não, eu vou fazer no ginásio Esporte. Eu não conhecia ninguém em Londrina. Aí eu fui lá no ginásio Esporte do Maria Cecília, aluguei o esporte, você entende? E os caras me chamando de louco, você entende? Não faz. Aí, por exemplo, tipo hoje, o ginásio Esporte R$100, o som mais R$100. Aí eu tinha que pagar segurança. Aí eu contratei 10 seguranças. Aí, tipo, mais R$100. Eu tô colocando números redondos, mas sim, eram menos ou mais do que isso. O ingresso era R$3. Aí contratei tudo, aí eu tirei do meu bolso. Mas eu anunciava na rádio. Eu anunciava, o primeiro rádio baile que eu vou estar apresentando vai ser o ginásio do Maria Cecília. 2 anunciantes me procuraram. Falou, olha, quanto é que é no caso? E eu já aproveitei, né? Falei, bom, se você quer, tá? Falou, pra falar aqui e lá, eu não posso. Só pra falar lá, você vai ter que pagar R$200. Você entende? Sim. Aí ele topou. Bom, enfim, eu peguei 4 anunciantes. 4 anunciantes a 200 são R$800. Em números redondos. Então eu já tinha pago o ginásio, tinha pago o som, tinha pago seguranças. Falei, bom, se não der certo, tudo bem, eu já paguei normal. Mas se der certo, a R$3. 7 de setembro, eu sozinho naquele ginásio Maria Cecília. Meia-noite, tinha umas 10 pessoas. Meia-noite e meia, 15 pessoas. 6 de setembro, véspera de 7 de setembro. Sim. Véspera do feriado. Sendo sucinto, resumindo,
1h30 da manhã, tinha 700 pessoas no salão. Explodiu de uma vez. Eu fiz R$2.100. No caso, de 700 a 3, 2.100. Eu tinha pago todo mundo, você entende? Rapaz, mas o que eu trabalhava 2, 3 meses, eu ganhei no sábado. Você entende? Foi o primeiro rádio baile que eu fiz. Foi onde deu o estalo. Deu estalo. Vou continuar fazendo. Aí fui continuar fazendo. Aí já vieram mais 2 elementos, que já eram, vendia, aí ia vender, você vai vender, você vai cuidar do bar, vai cuidar da portaria, que eu paguei todo mundo, você entende? Sim. Então, aí comecei, aí deu uma embalada. Aí teve uns tempos que eu tava viajando muito, eu não podia ir, e o pessoal cobrava muito a minha presença, você entende? Foi quando o Vermelho e o Romero fizeram uma reunião comigo, falaram, olha, nós fazemos com você, vamos fazer com você, mas você tem que comparecer. Você não pode viajar tanto, nós vamos te ajudar, você nos ajuda. Aí, o que eu fazia? Quantas vezes eu ia no rádio bar e voltava, você entende? Pegava carro ia para São Paulo, Curitiba, eu pegava avião de madrugada, fazia voo noturno, dormia no aeroporto. Eu fazia isso aí, mas eu fazia pelo rádio baile, que tinha um amor muito grande. E foi aí que aconteceu o rádio baile e que deu essa guinada incrível na minha vida e que, olha, enquanto durou, valeu. Gostei demais. Você teve problemas, que você tem problema em todos os lugares, mas eu lembro, eu fiz um rádio baile, 2 maiores rádio bailes que eu fiz. O Vermelho estava comigo nessa época também. Foi aqui o Vermelho que promoveu e eu fiz para ele. Ele não trabalhava comigo, não era meu sócio. Aí ele fez aqui ali perto do Castelo Branco. Sim, tinha no shopping do Castelo Branco. Deu 2.222 pessoas. E eu não acreditava aquilo. Não acreditava. Rapaz, sabe? Então, o orgulho de ter aquilo com você e o orgulho de ganhar dinheiro, é claro, né? Sim, que ninguém rasga dinheiro. Aí, o maior que eu fiz foi no Lagoão, em Arapongas, que deu 2.412 pessoas. Eu não conseguia tocar os anos 60, eu tinha medo. Eu tinha medo por quê? Eu falei, vai sair uma briga aqui, eu tô ralado, né? Aí, reuniu uns amigos lá de Arapongas, o segurança arrumou mais outros amigos, aí eles vieram comigo, eu paguei para eles, para poder rolar os anos 60 e tal. Foram os 2 maiores rádio bares que eu fiz na minha vida. Muita gente, né? É uma coisa linda, maravilhosa. Todos dentro do mesmo lugar, se divertindo. Que é isso? E o rádio baile não tinha muita confusão, era muito raro sair confusão. Aquele tempo não tinha, né? Sim. Não tinha, claro que não. Agora hoje não dá mais, né? Hoje a violência é muito grande. Eu, sinceramente, eu temo hoje em fazer rádio baile. Esses dias atrás fui com minha esposa até o Play nas Velhas, um baile dos flashbacks. Até porque, FMC, né? Sim, na FMC. Até porque o público já é o público mais das antigas. O Play nas Velhas é um público adulto. Sim, sim. E assim mesmo é perigoso. Você pode notar que tem segurança, sempre tem alguém que quer. Sim, mas graças a Deus foi tudo dentro da normalidade. Revivi a década, final de 80, começo dos anos 90, legal, encontrei os fósseis vivos lá ainda. Os dinossauros fósseis que a gente só encontra nesses locais, né? Então, ou é em festa assim ou em velório. Então eu prefiro encontrar em festa. Também prefiro em festa. Então foi assim, foi nessa. E quando foi nos últimos tempos, nós mudamos, eu e Vermelho, e o Romero, que a gente somos grandes amigos, a gente mudou um pouco. Toca vaneirão, toca arrastapé, toca shot, mas toca country, toca funk, você entende? Aí você tocava anos 60, anos 80, anos 90, aí você vai fazendo, aí você embola Tina Turner com César Menotti e Fabiano, você entende? Você vai levando Bonnie M, você enrola com Rick Renner, e aí você agrada todo mundo, né? Sim, a gregos e troianos. Foi bacana, foi muito legal. Eu realmente marcou muito na minha vida o rádio baile. E eu tive o prazer de trabalhar com o Alcir na portaria do rádio baile. Exatamente. E a sua mãe, durante algum tempo. Sua mãe também, nossa, que mulher forte, ruim. Não entrava nem mosca lá. E eu fico muito feliz de ter vocês como amigos. A mãe é uma velha, Alcir, que é isso, eu fico lisonjeado de ser incluso no seu círculo de amizades. O que é isso? Fico muito lisonjeado mesmo, e é de coração que eu falo isso. Eu estou muito feliz hoje, obrigado pelo convite. Eu vivi momentos muito bacanas no rádio baile. Eu acompanhava, eu me arrepio até hoje. Tem uma música que eu me arrepio quando eu ouço o toque dela, que é Carruagens de Fogo. Que era a abertura que eu fazia do rádio baile. Gente,
Quem assistiu a abertura do Rádio Baile, quem tava tinha dentro muita gente do salão, que ia mais pra abertura, né? a abertura Gozador, era assim, os pelinhos do braço tanto, tudo ouriçado. Eu fazia questão de fazer a abertura, que era um negócio muito bonito. Muito E legal. Carruagem de fogo. E no encerramento era o... Aí bem... Exatamente. O toque do silêncio. É. Muito show, gente, muito legal. show. Teve o prazer do Edivaldo, que eu quero mandar um abraço para ele, Edivaldo Garcia, que é um cara que eu admiro muito, um cara que sempre esteve do meu lado, é muito legal. Opa, foi muito bom mesmo, mas muito gostoso ter o Edivaldo comigo, ter o Edivaldo como amigo, sabe? Ele, a esposa, o filho dele, os meninos que trabalhavam com ele, você entende? Aquele pessoal maravilhoso, você entende? Então, olha, eu passei essa época da minha vida muito, mas muito bem mesmo, vivendo o Rádio Baile com o Edivaldo. Sistema de som 2000. Totalmente computadorizado. Totalmente computadorizado. O Edivaldo teve aqui, ele falou, olha o que chegou da panificadora Líder, gente. Que é isso aí? Nossa. E Alcir? Daí eu vou levar pra casa e vou vender. Lá em Ponta. Mas obrigado. Uma guloseima melhor que a outra. Exatamente. Gente, peço desculpa que eu tô me recuperando de um resfriado aqui. Isso faz parte. E aquele negócio, né? A gente também é de carne e osso, né? A gente também fica doente. Exatamente. E, Alcir, planos para voltar à Rádio Baile? Não. Não tem planos? Não, por enquanto não. A princípio eu não voltaria. Porque o problema que eu te falei agora, a violência é muito grande, sabe? Hoje as pessoas não respeitam mais, você entende? Então, se no normal eles já matam, você imagina meio embriagado, como é que vai ser? Então, eu prefiro ficar... Deixa quieto, fico na minha casa e tudo bem. E planos para o futuro, Alcir? Viajar, como eu já disse, né? Eu quero viajar e eu quero viver um pouco de onde eu fui para mostrar para minhas filhas onde eu passei os bons e maus momentos, né? Onde teve as surpresas agradáveis, as surpresas desagradáveis, onde no aeroporto que eu chorei, porque eu estava sem dinheiro, estava perdido, que eu não podia voltar para o Brasil, e aí aconteceu isso aí? Teve. Como diz o nosso amigo Sérgio Malandro, o povo quer saber. Eu estava em Cali, na Colômbia, e o meu diretor ia para Disney. E aí eu vim para Bogotá, e era Aerolíneas Argentinas. E o dinheiro que eu tinha, ele falou assim, então, como você vai voltar para o Brasil? Era tudo já traçado. Bogotá, Buenos Aires, São Paulo, Rio, Curitiba. Bom, então, eu ia comer no avião, jantar. Então eu não ia precisar de dinheiro. Então eu dei todos os meus dólares para ele, para depois ele me pagar aqui no Brasil. Sim. E eu fiquei com 40 pesos. Cheguei no aeroporto no sábado à tarde, era uma hora da tarde, mais ou menos. Aí eu falei, não tinha. Aí eu comecei a gastar, né? Comprar coisa, comer e tal. Aí tudo bem. Aí quando eu fui fazer o check-in, o voo estava cancelado, os caras não avisaram. Aí bateu o desespero. Isso era 5 horas da tarde. Rapaz, eu rezei o que eu não sabia, fui para a capela do aeroporto e eu chorei desesperado e eu não tinha mais onde me apegar. Aí eu falei, eu vou esperar alguns amigos meus de São Paulo que queriam viajar, me ajudarem para eu poder ser sucinto. Aí chegou Oswaldo Maciel, chegou o Tino Marcos da Globo, Luiz Roberto da Globo, aí chegaram outros amigos, você entende, de Dirceu Maravilha, da Bandeirantes, e outros amigos. Aí foram na prensa do cara. E o cara não queria da Aerolíneas Argentina, o cara da Varig, aceitar a minha passagem. Sim. Ele não queria. E só tinha um lugar no voo da Varig, aqueles voos de 510 pessoas. Aí ele, em resumo, na prensa, eram 10 horas, ele aceitou. Mas eu já estava, eu sabia mais o que eu fazia, né? Eu estava pensando em ligar para a embaixada e posar no banco, né? Porque não tinha dinheiro. Mas ele aceitou e aí eu vim embora pro Brasil com esse voo lotado, mas foi desesperador, foi uma coisa assim, desesperadora mesmo. E outra vez eu me perdi em Turim. Turim é a cidade romana. Nossa, sim. Entende? Aí eu saí para ir no Museu de Louvre, em Turim, mas muito inteligente, né? Eu deixei
todos os meus documentos do hotel e não levei o cartão do hotel. Aí saí com o passaporte e $100 no passaporte, fui ver. Aí fui andar, vimos e lá, aquele tempo, ainda hoje, né? Escurece 9h30, 10 horas, né? Era 9 horas da noite. Falei, vou voltar pro hotel. Mas como que eu vou voltar no centro do hotel que eu tô? Aí deu desespero, velho. Eu perdi em Turim. Aí eu fui num bar. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar Campari. Na Itália eles tomam muito Campari com suco de laranja. Sim. E eu tinha $100. Aí eu cheguei no bar. Perguntei pro cara se ele podia me atender. Atendeu. Falando inglês com o cara. Tava o cara, 2 filhas e uma esposa. Eu lembro até hoje. Aí eu sentei numa mesa e comecei a tomar suco de laranja. Com Campari. Aí, e ele de vez em quando ele vinha na mesa, conversava comigo. E aí teve uma hora que ele falou assim, escuta, você, mas em inglês, né? Você não é daqui, né? Falei, não. Falou, seu inglês é meio arrastadão mesmo, ele falou pra mim. Eu falei, por que o senhor tá falando? Aí ele falou em português comigo. Falou, você é brasileiro, eu também sou brasileiro. Nossa, velho. Aquilo, ó. Falei, não brinca. Falei, você fazendo eu sofrer até agora. Já tava mais de 1 hora dentro do bar, eu não sabia pra onde ir. Falei pra ele, eu tô perdido, eu não sei onde que eu tô sem dinheiro. Ele falou assim, onde você tá? Falei, não sei onde eu tô. Eu só sabia que tinha um cinema e uma praça perto do hotel. Aí ele falou assim, tem 3 cinemas em Turim que tem uma praça e um cinema. 3 hotéis, que tem a praça, o restaurante e o cinema. Nós vamos passar nos 3. Um dos 3 vai ser o seu. Bom, mas agora você vai jantar. Aí eu jantei com o cara, jantei com a família dele, foi ele com a esposa me levar. Aí acertamos. Aí eu consegui 11 horas, cheguei no hotel. Mas eu muito inteligente não levar o nome do hotel, né? Isso foi em Turim, perdido. Isso foi um negócio terrível. Passa uns perrengues também. Passa, velho, passa. E tem, vixe. E sem outra pátria, é terrível. Outra cultura. Eles não te dão a menor importância. Não. Eles não te dão a menor importância. Não tem. Bicho, não tem. Eu andei em Washington 12 quilômetros a pé com mais 2 amigos para comer feijoada. Nossa. Aí chegamos, no tipo do União da Vitória deles, lá em Londrina. Você entende? Sim. Aí chegamos lá. Aí quando chega lá, o cara deu uma xícara de arroz, uma orelha de porco e uns 10 carocinhos de feijão preto. Era um brasileiro que tava. Aí eu falei, mas não é possível, você é brasileiro, você vai fazer isso com nós? Aí Aí comemos um sanduíche de mortadela e voltamos a pé outra vez pro hotel, 12 quilômetros a pé. São as coisas que acontecem, é normal, né? Fazer o quê? Não é só de luxo que vive. Claro que não. não. E existem tantas coisas. Uma vez nós estávamos na Dinamarca, saindo do restaurante, aí fomos embora. Aí tinha um cara empurrando o cara com uma senhora e mais duas menininhas, 2 jovenzinhas, assim, 12, 13 anos, adolescente, pré-adolescente. E ele tentando empurrar o carro, nós estávamos em 4. Aí falamos, vamos ajudar esse gringo aí? Vamos, né? Aí fomos lá, o que foi? Falando inglês com o cara, o carro tá dando, mas acho que vai dar, porque era um topzinho. Aí nós fomos empurrar o carro. Mais um dos caras que tava comigo começou a falar, né? Xingar o cara. Mas isso é hora de você ficar me enchendo o saco, falando palavrão, né? E agora, eu acabei de jantar, agora eu vou ter que tomar banho. Por que você não compra um carro que presta e tal? Aí o carro do cara pegou. Normal, tudo bem. Aí o cara desceu, agradeceu em português. O cara era brasileiro, rapaz, o cara sabia tudo que o cara falou. Nossa, aí o cara pediu desculpa, só faltou ajoelhar. Aí você, não, eu sei, brasileiro é assim mesmo, né? Normal. Você entende? Na Dinamarca, você vai empurrar o carro do brasileiro? Não tem. Jamais você vai. Sabe? São umas coisas que não tem. Não tem lógica. Não tem lógica. Por exemplo, eu estava no centro de Los Angeles, conversando com os jornalistas lá, um cara me chamou Alcir. Falei, não é possível. O cara falou, é você. Falei, não, em Los Angeles, à noite, conversando. Era uma farmacêutica de Curitiba que estava passeando em Los Angeles e me viu lá. Você não pode, sabe? São umas coisas que eu vou te contar. O mundo é pequeno. É pequeno o mundo. Eu fui para São José do Rio Preto uma vez com uma pessoa que eu trabalhava. Ele falou, cara, vamos parar aqui no posto de gasolina, que aqui tem um sanduíche aqui de pernil que é top. Isso, não era nem 5 horas da manhã. A gente parou, ele tava com o caminhãozinho 3/4, tava indo buscar pneu de moto. Encostamos lá para comer, de repente, tampou meu olho. Eu falei, vou levar a mão. O cara falou, não leva que é mulher. Eu falei, caramba. Ele falou, e ficou quieto. Eu falei, mas aqui nesse lugar, se eu não me engano, a gente parou em Chaporã. Foi em Chaporã. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu falei, aqui em Chaporã, quem que vai...
Eu toquei em banda há muitos anos, né? E a gente ficou muito tempo na região de Curitiba, ali em Fazenda Rio Grande. Uma menina que a gente conheceu lá, que era do fã-clube da banda, falou: Jean, cadê aquele cabelão que você tinha? Que eu era cabeludo. Cara, tampando meu olho, falei: meu, quem que eu vou adivinhar num lugar desse que eu nunca passei na vida? O mundo é pequeno, velho. O mundo é pequeno. Demais. Da Fazenda Rio Grande, ali vizinho de Curitiba, no interior de São Paulo, 4h30, 5 horas da manhã, jamais. Imagina você, no Brasil, né? Já é difícil, imagina lá fora. Como é que você... Meu Deus do céu. Mas acontece. Tem uma série de coisas, uma série de razões para histórias. É bem isso aí. Fica para sempre. Alcir, uma pergunta agora. Essa eu não posso deixar de perguntar. Mais uma. Rádio AM ou rádio FM? Para estúdio, FM. Para externa, AM. O som de externa da AM para mim sempre foi o mais emocionante. Muito lindo externa. A externa da FM é legal, só que ela é um som muito nítido. Então sim, a FM para mim é para estúdio, a externa AM. A preferência sua então seria fazer mais uma externa? Se fosse para fazer externa, eu prefiro o som da AM, não da FM. As melhores experiências que você teve no meio de rádio foram em estúdios ou em externas? Nas externas. É porque na externa você vive vários momentos, né? Em vários sim, lugares. E o estúdio é somente no estúdio ali e tal, tudo bem. Mas nas externas, sim, claro. E agora no estúdio te dá a vontade para você ficar à vontade, para você desenvolver o seu trabalho. E aparecem os convites, né? Para você apresentar shows e etc. através do estúdio. Agora para a externa, só mais AM. O melhor lugar que você passou durante a sua carreira? Como assim? Brasil ou no exterior? O melhor lugar que você mais... deixa eu formular melhor a pergunta. O lugar que você mais curtiu fazer o que você estava fazendo? Isso em termos de trabalho. De trabalho? Isso. O melhor lugar? São vários, né? Mas um que marcou mais, que você mais gostou, falou: puxa, aqui eu poderia fazer aí 10, 20 vezes o mesmo trabalho que ia ser. Não, teve vários lugares, mas não foi, como eu falei para você, o Brasil Itália, quando o Baggio chutou perto para fora em Los Angeles, marcou muito na minha vida. Mas se eu fosse hoje voltar a fazer novamente, eu faria trocentas vezes, seria Santiago do Chile. Marcou pelo clima, 6 graus abaixo de zero. Sim. O estádio calafetado, estádio nacional, e ser como aquele monte de roupas, né, dentro do estádio, tinha que tirar tudo. E do estádio de onde eu estava, você via as cordilheiras, você entende? Sim. E olha, lindo, lindo, lindo. E o trabalho que eu fiz, eu achei, sabe, quando você sai num trabalho que foi maravilhoso, foi na Copa América, foi isso daí, foi um dos mais importantes da minha vida. Como foi importante também eu fazer o trabalho de programas esportivos de Roma por Brasil, um mês assim, isso daí já é de estúdio, você entende? Mas de externa, esse de Santiago e também o de Los Angeles, que marcou muito na minha vida, e uma em Bolonha, na Itália, um amistoso, seleção brasileira e Itália, que nós não tínhamos o som do Brasil. Sim. Aí eu tive que traduzir na marquise em cima com telefone, através do telefone, o primeiro tempo inteiro por telefone. O desgaste que me deu aquilo aqui marcou na minha vida. Aí depois do segundo tempo eu fiz normal. Mas foi um que marcou na minha vida também, Brasil e Itália, na cidade de Bolonha. Varia trocentas vezes, achei bacana. A luta, na hora é ruim, mas sim, a luta é muito legal. Aí se você me perguntar o lugar que você gostaria de voltar, que é um lugar que marcou, é o templo do futebol, o Wembley, em Londres. Tanto é que quando eu cheguei, eu sempre fui de usar camiseta e agasalho. Quando eu cheguei, não deixaram eu entrar, né? Aí, ainda a minha sorte que o cara que estava comigo, além do meu diretor, o cara era o gerente do Banco do Brasil, de Londres. Sim. E ele estava comigo e ele falou assim: vamos voltar pro hotel, eu te levo. Aí eu voltei pro hotel para colocar paletó, gravata, para entrar no estádio, senão eu não entrava. E um Wembley marcou muito na minha vida também. São situações inusitadas.
Que legal. Alcir, você disse que os planos para o futuro agora são descansar, ficar mais o próximo mais à plano, vontade. Mais à vontade. Exato. Respirar, não se sobrecarregar tanto. Ah, sim. Alcir, pra gente não se estender tanto, até porque eu sei que você sempre tá na correria e tal, eu quero te fazer uma última pergunta, que essa eu não posso, ninguém escapa dessa pergunta. Quem é o Alcir Ramos, depois de todo esse desenrolar da história de vida do Alcir Ramos, que começou lá no começo com educação física e foi indo. Hoje, quem é o Alcir Ramos? Amigo dos amigos, que tenho poucos amigos, não sou de ficar muito em lugares que eu não conheço bem, entende? Tenho poucos amigos, dá para contar nos dedos, mas são amigos que realmente eu considero muito. Eu vou falar mais ou menos aqui, eu tenho a Carla, a Camila, a Carol, a Ana Beatriz, a Maria. São pessoas que eu amo demais. E o Gabriel e o Miguel são pessoas que fazem parte da minha vida. E ela que, quando eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem é. É a pessoa que eu amo com todas as minhas forças, uma pessoa que me deu um acalento muito grande quando eu tive Covid. Ela foi, depois de Deus, a pessoa que me levou realmente em todos os lugares e que cuidou de mim. Então essa pessoa eu vou amar pro resto da minha vida e tudo que eu fizer por ela vai ser pouco pelo que ela fez. Mãe, amiga, namorada, mulher, amante, companheira, ela é o meu tudo. E ela sabe de quem que eu estou falando. É uma pessoa que eu devo a minha vida a Deus e a ela. E um amigo meu, um doutor, que é um advogado, que não vou falar o nome também, que com ela me tirou realmente de uma situação que eu estava praticamente morto e eu não sabia. Eu estava com uma oximetria de 86, 70 e poucos % do pulmão tomado. Sim. Você entende? Se não fosse eles, eu teria morrido. E Deus, né? Então eu devo muito a essas pessoas. E essa é a minha família, são as pessoas que eu amo. Eu não estou sempre perto delas, mas eu amo demais. São pessoas que me dão forças para viver. São pessoas que realmente eu guardo para cima da minha vida. E os meus grandes amigos, que são poucos, mas são verdadeiros. E os irmãos que me acompanham também, a quem eu mando, não aqui de Cambé, de Londrina, de outras regiões que estão me acompanhando. Eles sabem de que eu estou falando. Eu só peço que o grande arquiteto do universo derrame bênçãos sobre eles, que Gadu proteja a família deles, a minha família, as nossas famílias, e a gente possa estar sempre ao lado de Deus. Amém. Amém. Ô Ciro, eu posso te pedir uma coisa? Pode. Você vai pedir para eu falar tchau feia, né? Não, esse vai ficar no final. O tchau feia vai ficar pro final. Eu queria que você declamasse aqui, ou recitasse uma mensagem. Vou até pôr um fundo musical. Já? Não, o fundo vai vir. Tá, mas você quer já uma mensagem? Puxa vida. Eu sei que tem gente que deve estar ouvindo a gente, que deve estar vendo a gente aí. Tá. É uma mensagem que passa a ser um histórico. Os sentimentos estavam reunidos num determinado local. E aí alguém avisou que a ilha que eles estavam ia ser inundada. Aí eles começaram todos a ficarem apavorados para irem para o topo da ilha para se salvarem. Aí o amor começou a trabalhar para levar esses sentimentos para cima da ilha. Mas os sentimentos estavam sempre com aquela correria. Um não conhecia o outro e desconhecia alguém. Passou a alegria e o amor pediu: alegria, você vai indo para o topo da montanha? Me leva. Ela falou assim: amor,
eu tô tão alegre que eu não vou levar você. Ela levou. Passou a sabedoria. Aí o amor pediu, me tira desse lago aqui, que eu senão vou morrer afogado, né? Aí a sabedoria falou assim, não, eu tenho mais coisas pra fazer, você entende? Eu tenho que dar lições em outras pessoas e não vou te levar. Aí passou a tristeza. Aí o amor disse, tristeza, me leva pro topo da ilha, me salva, né? Eu tô quase afogando. Você, olha, eu tô tão triste que eu não vou te levar. Aí passou também aquela pessoa que tem mania de grandeza. O amor pediu, por favor, me leve. Você, não, meu barco tá muito limpo, eu não posso levá-lo. Aí o amor estava quase se afogando. Aí apareceu um velhinho numa canoinha e tal. Aí, sem que o amor pedisse, ele falou assim, amor, suba aqui. Aí o amor, o senhor vai me salvar? Vou. Aí ele subiu na canoa do velhinho, foram pro topo da ilha. Aí chegou lá, todos os sentimentos estavam lá. Aí o velhinho largou o amor lá e foi embora. Aí o amor, aí os outros sentimentos, né? Aí a sabedoria veio nele, um dos sentimentos, né? Falou, eu vou falar em nome de todos. Quem foi aquele velho que te trouxe? A sabedoria falou pro amor. O amor falou, não sei. Todos negaram carona e eu estava quase morrendo e aquele velhinho me salvou. Aí a sabedoria falou para ele, mas como é o nome dele? Você não sabe? O amor disse, eu não sei. Aí a sabedoria disse, é o tempo. Aí o amor falou, mas você passou lá, não me trouxe. Você viu ele aqui e ele desceu, acabou a ilha, né? No topo da ilha. Desceu, foi embora, como é que você sabe que o nome dele é o tempo? Aí a sabedoria diz que só o tempo é capaz de entender um grande amor. É isso aí. É o que eu tinha de momento, né? Rapaz. É o que eu tinha de momento. Essa é forte, hein? Essa vai ser o corte dos cortes. Essa vai ser o corte dos cortes. Alcir, meu irmão. Obrigado, Jean. Foi realmente um prazer muito grande. Gratidão. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Esse, deixa eu ver, acho que tá errado. Tá aqui, é esse mesmo. É esse mesmo. Gratidão. É o que a gente... Fico feliz. Eu sinto... não tenho palavras para descrever a felicidade que eu tenho de estar recebendo uma pessoa como você, que com toda a bagagem, experiência e história que tem de vida, experiência profissional, uma pessoa como eu que estou começando, não tenho, como eu disse, eu conversei com o Laco aqui, não fiz faculdade de jornalismo, não foi tudo a faculdade da vida. E ter hoje a responsabilidade de estar de frente a frente com uma pessoa igual você, para mim é uma vitória muito grande. O coração fica assim em êxtase de estar conseguindo realizar essa entrevista contigo, meu irmão. Eu que agradeço. Nossa, fico muito grato. E as pessoas que estão mais próximas de mim, elas sabem, elas me conhecem. Eu sempre tive dentro de mim essa humildade. Eu acho que cada um tem o seu valor. E eu fico muito feliz, olha, esse momento é um dos grandes momentos da minha vida. Se você falar o top dos top 5, top 10, esse aqui é um dos, porque eu tô à frente de uma pessoa que eu conheço, de uma pessoa que tivemos contato há muito tempos atrás, e uma pessoa que me delega os momentos para que eu possa falar um pouco da minha vida, que eu, para mim, sinceramente, não sou ninguém, eu acho que todos nós somos iguais, e eu fico muito feliz de receber esse carinho e esse respeito que você tem pelo meu trabalho, pela minha profissão, pela minha pessoa. Eu fico mas muito feliz mesmo. Essa é uma maneira da gente prestar uma singela homenagem, porque, para dizer, você foi importante, você tem história, porque é muito, como dizia Elis Regina, né? É muito triste as pessoas saberem que gostávamos delas depois que elas já partiram. Exatamente. Então isso é muito triste. Eu acho que então muito eu acho que a gente tem que valorizar enquanto a pessoa está aqui, que a pessoa, ela pode contar a história dela e não ser contada por boca dos outros. Exato. Esses dias mesmo uma pessoa me perguntou, por que você faz homenagem? No meu programa eu faço homenagem a Zé Rico, né? Porque ele já se foi, e faço homenagem para Roberto Carlos. Então o Zé Rico, porque ele foi.
Você entende? E eu comecei o programa, ele já havia morrido, já havia falecido. E o Roberto Carlos que está em vida. Então, são duas grandes vozes, dois grandes reis, duas pessoas importantes, que eu tenho a possibilidade de fazer uma homenagem todo dia no programa, relembrar, não somente para mim, mas para o público que são fãs de Zé Rico e de Roberto Carlos, como eu adoro Beatles, adoro Elvis, e faço homenagem a hora que eu posso. Sim, isso é bacana. O respeito que você tem por mim é muito importante. Eu agradeço muitíssimo e que Deus o abençoe. Falo de todo o meu coração, que você tenha muito sucesso. Pode contar comigo se você precisar de alguma gravação. Eu faço para você desse negócio de não tem cachê, não tem cachê, não existe cachê. O melhor cachê do mundo é a amizade, é o amigo. Porque o amigo é aquele que você tem do lado esquerdo do peito, né? Sim, e você como dizia o próprio Zé Rico, né? Exato. Enquanto existir um amigo sequer, sozinho não caminharei. Exatamente, é verdade. Enquanto existir motivo, a razão pra gente lutar, em frente seguirei, e derrota jamais irei gritar. Exatamente. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, dizia Milton Nascimento. E é verdade. E eu encerro por aqui esse bate-papo gostoso, descontraído. Eu pensei que eu ia ficar mais nervoso. Sinceridade, eu pensei que eu ia ficar mais nervoso. Foi muito legal. E eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham até agora. Gente, gratidão. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito, tá até esquecendo de falar pro pessoal, tá tão gostoso aqui que a gente acaba se esquecendo. Gente, inscreva-se aí no nosso canal. Veja os episódios passados aí, e a gente vai estar trazendo mais e mais pessoas de peso, pessoas maravilhosas como o Alcir, assim, que tem uma história fantástica, que tem muito a agregar na vida de muita gente, isso eu tenho certeza. Gente, ouçam o Alcir, o programa do Alcir lá na Norte, de segunda a sábado. Segunda a sábado, das 8 ao meio-dia. 8 ao meio-dia. Gente, curtam lá na Norte FM. Eu vou deixar os arrobas do Alcir por aqui, em algum lugar aqui na tela. Eu não sei se vou deixar aqui, ali, aqui. Vai ficar por aqui na tela os arrobas do Alcir. E, gente, curtam. Dá um pulinho lá na nossa rádio, www.radiorota61.com. Curta a nossa programação. Daqui a pouco, às 9 da noite, a gente vai ter o Perdidos na Rota, que é um programa aí voltado com flashback, programação toda montada por mim, Jean Lessa, resgatar aí esses clássicos da música aí que só quem viveu sabe o que é bom, né, Alcir? É verdade. E eu não posso e nem devo me despedir sem dizer a minha famosa frase, que depois que eu disser, eu queria que você dissesse, Alcir, o famoso tchau, feia. Tá bom, vamos lá então. Amizade verdadeira é mais valiosa que o ouro puro refinado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo episódio e fiquem com Deus. O amor é o único líquido que limpa um coração manchado pelo ódio. Morrendo de saudades, e você sabe disso. Tchau, feia.